que isso acontece com você também? Ou é só na minha família? Toda vez que você encontra com seu pai, seus irmãos, sua esposa, vocês que trabalham junto na fazenda, e vocês estão em um momento de lazer, o assunto acaba sendo o negócio. Todo mundo que trabalha em família tem este dilema. Como é que a gente separa o que é o negócio e o que é a família? Então, hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar o porquê separar com clareza o que é família, sociedade e gestão da empresa é o caminho que vai trazer os melhores resultados, é fundamental para que você tenha sucesso e a sua empresa familiar prossiga, chegue nas próximas gerações, tenha longevidade e traga segurança para sua família. Primeiro, a gente precisa ter em mente que toda empresa familiar tem 3 ambientes. O ambiente da família, o ambiente da sociedade e o ambiente da gestão da empresa. E quando a gente mistura isso tudo e toca como se fosse uma coisa só, a gente acaba tendo um monte de problema. Tá? Então, é muito difícil a gente separar, né? Afinal, ninguém separa a vida pessoal da profissional. A gente pode até achar que separa, mas na prática tudo anda junto. Mas a gente enxergar as coisas de forma separadas é o que vai trazer o resultado, pois existem ambientes específicos, resoluções específicas, que somente com essa visão de 3 ambientes separados é que você vai conseguir sobreviver. A sua fazenda vai sobreviver a essa geração atual e vai chegar na próxima geração, porque a próxima geração vai ter interesse em continuar com esse negócio. Eles não vão ser somente herdeiros de terras, herdeiros de uma empresa, mas sim terão interesse em ser sócios dessa empresa e possivelmente também terão interesse em trabalhar nessa empresa. São coisas distintas. Em quase todos os nossos clientes existe um padrão de como as coisas funcionam, ou pelo menos como costumavam funcionar até agora. Quando a gente chega e começa a criar um ambiente empresarial para que haja essa evolução do negócio e resolva ali os potenciais, os conflitos que são existentes e transforme tudo aquilo em uma empresa que roda bem e que tem sócios motivados, engajados, que querem participar, a primeira coisa é criar o ambiente formal. E normalmente, a maioria dos nossos clientes acontece desse mesmo jeito. A reunião da turma é na hora do almoço ou na hora, no fim do dia, à noite, no fim de semana, que aí a turma se junta para almoçar, para fazer churrasco, e aí é nessa hora que a gente vai conversar. Você imagina, você na hora do almoço, essa é uma reclamação que eu escuto com frequência. Você na hora do almoço em que você está lá comendo, é a hora que a turma quer resolver as coisas. Então eles tem um que está falando, na hora que aquele acaba de falar, ele começa a comer e o outro que estava comendo para de comer e começa a falar. E cara, isso deve dar uma boa de uma indigestão. Né? Então, primeira coisa, número 1, tá? É você ter ambiente de reunião para tratar de assuntos da empresa. Mesa de reunião. Pode ser até a mesa de jantar, tá? Mas descaracterizada de mesa de jantar. Não é para ter prato, garfo, refrigerante, nada disso. Na hora da reunião, a mesa tem que estar limpa. Tem que ter papel, caneta, ambiente fechado, sem ninguém transitando. O que acontece com frequência é que entra um, sai outro, passa alguém falando. Reunião não acontece desse jeito. Então, o passo número 1 é que as pessoas precisam ter o ambiente de reunião para que fique claro que ali a gente está para falar de negócios, para falar da empresa, para falar de coisas que precisam de formalização. A gente precisa ser mais formal. A gente não pode tocar uma empresa
sentado numa rede, o outro sentado no chão, com a televisão ligada, o cachorro no meio brincando, familiares, criança, a avó que está ali conversando de outros assuntos. Não pode acontecer. Isso normalmente é o que acontece. Tá? Então, a primeira coisa é a gente começar essa delimitação. E como é que a gente faz isso, né? A reunião formal, beleza, tem que ter reuniões formais sobre isso. Segundo ponto, a gente tem que começar a criar o que a gente chama de protocolo familiar. Qual é a regra da família em relação ao negócio? Para ter essa separação de ambientes. Uma vez que você tem a empresa, a reunião da empresa montada, essa reunião tem que ser específica para trazer os assuntos da empresa. Então, como é que a gente começa a organizar a delimitação dessas áreas? Quando o assunto é família, pode haver uma reunião somente para falar dos assuntos da família. O que se trata nos assuntos da família? A elaboração das regras familiares, os benefícios que a empresa concede à família, o uso das áreas comuns, do que é a propriedade dos imóveis, viagem que a família pode fazer bancada pela empresa. Então, decisões que vêm com a família, os valores da família discutidos. O fim do ambiente família é criar o que a gente chama de protocolo familiar. Em um vídeo mais para frente eu delimito os detalhes de um bom protocolo familiar. O segundo ambiente é o ambiente da sociedade. Quem é o sócio dessa empresa? Quem que é o dono disso daqui? Quantos donos a gente tem disso daqui? Se são 3 irmãos e tem seus filhos, são os 3 donos, esses caras são os sócios, está no nome dele, né? É o nome dele, essa empresa, então só participam os sócios. Essa aqui não é porque você é familiar que você participa, o sobrinho, o tio, a avó, família. Aqui o assunto é sócio. Tu é meu sócio, eu sou seu sócio, é aqui que a gente vai aqui. Aqui é para falar sobre o rumo da empresa, tá? Da direção da empresa, que a gente quer que aconteça, a visão estratégica da empresa. E é aqui que a gente tem que delimitar, lá no fim, um documento chamado Acordo de Sócios. O acordo de sócio é todo o regramento da sociedade, as funções, as alçadas, a hierarquia, a distribuição dos dividendos, a gestão dos lucros, o que fazer com o dinheiro que sobra, os investimentos, o planejamento de como que a gente vai crescer. Esse é assunto para sócio da empresa. Tá? Então, lá no fim, um acordo de sócio delimita todas essas regras. E é um ambiente específico falar sobre isso. Então, eu tenho que entender que não é porque eu sou da família que eu sou sócio. Beleza? Terceiro ambiente, a gestão da empresa. No ambiente de gestão da empresa, aí sim, tem os funcionários da empresa. E somente os funcionários da empresa. Os donos da empresa, óbvio, mas o corpo que realmente toca a empresa. Porque você pode ter um sócio da empresa, um cara que é sócio, mas não trabalha na empresa. Ele é só sócio, acionista, ele existe, está no ambiente da sociedade. No ambiente da gestão da empresa, é ali que vem o dia a dia da empresa. É ali que vem as discussões da gerência da empresa, do que está acontecendo, do trator que quebrou, do funcionário que faltou, da cerca que precisa fazer. Esse assunto é de quem trabalha na empresa. Às vezes, o cara que é familiar, ele é só familiar, ele não tem nem cargo na empresa, que é o famoso filho do dono. O filho do dono, que ele é só o filho do dono, ele não é o sócio, porque ele não é um dos donos, e ele nem trabalha na empresa. Mas ele é familiar, e ele transita, ele participa ali, ele fala, ele conversa e tal, se mete nas coisas, e bem-vindo até em certas situações, mas ele não tem nenhum poder na empresa, porque ele não é um funcionário da empresa. E tem situações em que você tem o filho do dono que é funcionário da empresa. Então a gente tem que saber entender quando que ele é funcionário da empresa, quando que ele é o filho do dono, que está no ambiente da família. Não no ambiente da sociedade, nem no ambiente
da gestão da empresa. Lá no fim, quando a gente fala da gestão da empresa, se a gente for pensar bem aqui, um documento equivalente ao acordo de sócios e ao protocolo familiar, no ambiente da empresa, a gente está falando do código de conduta. Ali é onde a gente vai delimitar o comportamento dos funcionários, as regras de atuação dentro da empresa, os procedimentos operacionais. Vou dar um detalhe bem simples. Olha, a porteira tem que ficar trancada com cadeado e só quem tem a chave é XYZ pessoas. É um código de conduta da empresa. Quem passar tem que fechar. Código de conduta da empresa. O uniforme tem que usar. Código de conduta da empresa. Comportamento. Vou dar um exemplo para o boiadeiro. A forma como os funcionários têm que trabalhar no curral. Sem grito, sem cachorro mordendo. Código de conduta da empresa. É ali que está escrito como que a gente quer que as pessoas se comportem na empresa. Código de conduta é só um dos pontos, né? Quem está na gestão da empresa recebe um salário, trabalha na empresa. O sócio não tem salário. O sócio, ele recebe dividendos. Isso aí é um assunto para outro vídeo mais para frente. Mas o que é importante você ter em mente nesse vídeo aqui, que a gente aprender a enxergar esses ambientes e criar os fóruns de discussão em que somente as pessoas relacionadas com esses fóruns participam, é o caminho do negócio dar certo. Vou dar bem um exemplo aqui que aconteceu 15 dias atrás comigo. A gente precisava de informações do financeiro. Os pagamentos, os recebimentos de uma fazenda específica que fica em outro estado e que é um dos sócios, 3 irmãos, um dos sócios, ou seja, um tio ou o pai de alguém, que é o responsável por essa área. E essa informação, ela não chega no escritório central. Não chega. Porque o cara tá lá fazendo as coisas dele, correndo atrás das coisas dele, e aí sentar, botar na planilha, criar um arquivo, mandar para o pessoal, esse arquivinho bem organizado, o cara não faz isso. E aí, a menina que está no administrativo hoje, ela é a filha de um dos donos, certo? Só que ela tem uma posição no administrativo. E aí, ela precisa da informação que vem dessa fazenda para fechar o financeiro, para dar a informação do financeiro. Contas a pagar, contas a receber, orçamento, previsibilidade de caixa. E o tio não passa essa informação. Ou seja, o responsável por aquela fazenda lá, o gerente daquela fazenda lá, que é um dos donos, é o sócio, diretor e gerente, isso é um assunto para outro vídeo também, ele não passa a informação. E aí eu falei, você tem que cobrar ele. Se você hoje não tem essa informação da planilha, que é sua alçada, a gente não está com o financeiro fechado, que é a sua responsabilidade, você tem que dar conta. Mas o meu tio não passa. Eu falei, mas o seu tio, ele não é o seu tio, ele é o gerente daquela fazenda. Esquece que ele é seu tio, você tem que cobrar dele. Ela começou a cobrar ele. O que aconteceu uma semana depois? O pessoal estava nervoso com esse assunto. Eu fui falar com o tio, rapaz, mas essa menina tem que ver porque ela está me cobrando. E não é assim, porque eu tenho mais o que fazer. E ela fica me cobrando. E vê se o pai dela tem as coisas organizadas lá. Primeiro vai cobrar o pai dela lá. Opa, companheiro. Ela não é a sua sobrinha nesse momento. E não tem nada a ver com o que o pai dela faz lá no outro setor. Ela é a pessoa do administrativo que precisa de uma informação que o gerente dessa fazenda aqui precisa passar. Você é o gerente dessa fazenda. Você precisa passar para ela. E te digo mais, eu que estou fazendo ela te cobrar. Eu estou apertando ela para te cobrar. Então, se ficar bravo comigo. E veja bem, você está confundindo as coisas. Você está confundindo o família com o assunto da gestão da empresa. Tá? Não confunda as coisas. Se o pai dela não está... O que tem a ver com isso? Você tem que passar a informação. Então, é muito fácil nessa hora a gente misturar esses ambientes e a gente sabe que isso gera conflito. E se não houver uma visão profissional e uma mediação, certamente é uma empresa que em algum momento toma decisões erradas ou deixa de tomar decisões importantes
por causa de fins emocionais, por causa do relacionamento, e principalmente do relacionamento desgastado por conta dessa mistura do ambiente familiar com o ambiente da empresa. Então o cara já não tem mais paciência. Nem a sobrinha tem paciência com o tio, nem o tio tem paciência com o irmão, e por aí vai. Tá? Então, separar é o caminho para unir. Como assim? Pois é. Separar com clareza os ambientes fortalece a família. Tá? Fortalece as relações, protege o patrimônio e garante que o seu negócio persista por gerações. Esse é o caminho das fazendas que passam para as próximas gerações. E se você quiser saber mais sobre isso, você entra em contato com a gente. Teremos o maior prazer em ajudá-lo e acompanhe os próximos vídeos com mais assuntos como esse. Se você gostou, você dá o like, deixa um comentário, se inscreve no canal que sairão aí. Cada semana estou soltando vídeos, então vai ter uma série de vídeos aí, bastante vídeo com conteúdo para você cada vez mais evoluir como empresário rural. Beleza?